Que Deus ilumine a sua vida. Sonhos destruídos. Você já passou por isso? Você que lutou tanto para realizar um sonho e de repente algo aconteceu e o seu sonho chegou ao fim. Você olha para todos os lados e você não consegue entender o que aconteceu. Por que você passou por isso? Está passando até agora? Porque o que aconteceu te abalou de tal maneira que hoje você está com uma depressão, pensamento de suicídio. Você não consegue ver mais perspectiva para o futuro. Você olha e o que sobrou foi um vazio e lembranças do passado. Sonhos destruídos. Isso aconteceu com a Clébia. A Clébia, ela passou um momento muito difícil. Quando ela estava pensando que os sonhos iam se tornar realidade, tudo desmoronou. Mas graças a Deus ela venceu e superou. Isso pode acontecer com você também. Vamos acompanhar a história dela e em seguida eu volto com você. Depressão, medo, angústia, ansiedade, aflição e desespero. Este é o resumo do meu passado. Só quem tem depressão sabe a dor que é. Não é frescura. A depressão, ela destrói você de dentro para fora, destrói os seus sonhos. Eu tinha como objetivo estudar, me formar, construir uma vida profissional. De repente, eu não tinha mais disposição para nada. Aquele sonho, ele foi se esvaindo por conta da depressão. Mas a minha depressão não surgiu de uma hora para outra. Eu vivia em um lar em que aconteciam muitas brigas, via minha família passando necessidade financeira, havia também traição e aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a me isolar. Depois vieram as noites de preocupação com aqueles problemas e aí a insônia. Uma noite, 2 noites. No desejo até de conseguir um pouco de alegria, eu tive um relacionamento de curto tempo, mas houve traição naquele relacionamento. E ao invés de me ajudar, me deixou ainda mais arrasada. A decepção amorosa em meio a tudo aquilo que eu estava vivendo dentro de casa só piorou a minha situação. Então eu comecei a pensar que não podia confiar mais em ninguém. Eu chorava constantemente, eu não conseguia compartilhar exatamente qual era a minha dor. Eu passei ainda a ter ver vultos, ouvir vozes, ficar mais nervosa e tudo aquilo foi se agravando cada vez mais. Eu tinha uma amiga que eu convivia muito constantemente com ela. Eu conseguia perceber que ela, apesar dos problemas que ela vivia, ela tinha alegria, ela era uma pessoa diferente. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, eu quero essa alegria. E eu perguntei para ela, qual igreja que você vai? E ela falou, vou na Igreja Universal. Eu reconheci que eu precisava de ajuda, esse foi o primeiro passo. E então eu fui na igreja e naquele dia eu já percebi uma mudança. E ali eu consegui entender que a depressão tinha cura, que a depressão era uma doença da alma. Foi a primeira vez que eu voltei para casa e eu consegui dormir, porque há muito tempo eu já não dormia. Há muito tempo eu não conseguia ter paz, eu tinha só angústia. E para quem não tem paz, sabe do que eu estou falando. E quando você recebe aquela palavra que te liberta, que te dá o caminho, então não tem preço. Numa quarta-feira à noite, eu fui na igreja e eu lembro que eu cheguei até o altar e eu falei para Deus, eis-me aqui.
naquela noite, eu realmente recebi o Espírito Santo e foi inesquecível. Porque eu lembro que o pastor, de cima do altar, falou assim: se nós que somos maus, né, pecadores, humanos, falhos, não daremos boas coisas a nossos filhos, quanto mais Deus não dará. O Espírito dele é quem pede. E foi a melhor noite da minha vida. Porque nada se compara, nada, nenhuma conquista nesse mundo se compara a ter o próprio Deus dentro de você. Ele não é um ser distante que você vai fazer uma oração e vai se sentir bem, um alívio momentâneo, não. Não é só um bem-estar quando você vai na igreja, não. Ele é real e ele pode habitar dentro de você. Aquela tristeza não tinha como habitar dentro de mim se agora havia verdadeira alegria. E quando estava completa, então as demais coisas vieram a ser acrescentadas por Ele, porque eu tinha um abençoador dentro de mim. A libertação da minha família, que era o grande problema causador da minha depressão, foi resolvido. A minha família hoje, ela também tem conhecimento da palavra, também é convertida. A minha desilusão amorosa, que eu havia sido traída naquela ocasião, hoje eu sou casada com uma pessoa que também é feliz, é completo. Os problemas financeiros, que eu morava de favor na época que eu cheguei na igreja, hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu sou advogada, sou escritora, trabalho com políticas públicas, ajudando outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como eu estive um dia. Hoje eu falo com outras pessoas que sofrem de depressão porque eu entendo o que elas estão passando. E você que sofre com depressão, que está passando noites em claro, com insônia, com angústia, depressão tem cura. Procure uma igreja universal mais próxima da sua residência e vá até a igreja, porque eu tenho certeza que assim como esse Deus transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. A Clébia é prova disso, curada da depressão. Depressão tem cura, você não precisa continuar trancada nesse quarto, pensando que não tem jeito. De repente você agora está tomando vários medicamentos para tentar resolver um problema na alma e você já chegou à conclusão que não está resolvendo. Eu estou aqui para dizer para você que tem jeito, tem como você sair dessa situação. Você que tem andado ultimamente muito triste, com uma tristeza na sua alma. Essa tem sido a sua realidade. A tristeza tem sido o seu humor padrão. Antigamente você tinha um sorriso, você sorria, você era uma pessoa extrovertida, mas ultimamente a tristeza tem feito parte do seu dia a dia. Você acorda triste, durante o dia você anda triste, cabisbaixo, muitas das vezes começa a chorar, você carrega uma tristeza, uma amargura no seu peito e você até sorri para as pessoas, mas é um sorriso fake. E você sabe disso. Mas quando você volta para casa, novamente a tristeza aperta. E à noite, então, nem se fala. É o pior momento para você. Estamos nos aproximando do final do ano. As pessoas estão aí, o mercado em alvoroço, né? As pessoas planejando passar a virada de ano, viajar, comprar. Mas esse período para você é um período muito difícil. Porque quanto mais você olha as pessoas sorrindo, a sua tristeza parece que aumenta. Eu quero dizer para você que essa tristeza que você tem sentido pode acabar. E nós sabemos como. Acompanhe esse intervalo, porque esse domingo nós estaremos vivendo esse propósito. Peso na alma, cansaço inexplicável, vontade de desaparecer. A
tristeza tem muitos sintomas e, de alguma forma, você até aprende a contornar. Muda de ambiente, encontra pessoas, tenta se distrair ou descansar e, de vez em quando, até consegue sorrir. Tudo isso traz um alívio temporário. Mas e a causa? Essa tristeza não vai embora, porque a causa principal permanece. E ela não é o que você pensa. Ela está na parte de você que ninguém alcança. E somente resolvendo a verdadeira causa é possível acabar com toda a tristeza definitivamente. Neste domingo, 7 de dezembro, o dia do fim da tristeza. Às 7, 9h30 e 18h, em todos os templos da Igreja Universal. Será o domingo do fim de toda tristeza. Eu estou com a Bíblia aqui porque Deus tem uma palavra para você. E a palavra dele tem espírito e vida. É diferente de você ouvir uma palavra qualquer. A palavra dele tem poder de trazer a cura na alma, tem poder de levantar a sua vida. Eu faço um desafio com você. Se você crê nessa palavra, estiver conosco neste domingo, não importa a sua religião, o seu passado, nós não estamos aqui para te julgar e nem para você mudar de religião, não é nossa intenção, mas que você mude de vida. Chegando aqui, na Mauro Ramos, número 1310, no centro, eu faço um desafio com você, para que a sua vida mude completamente. A palavra que você vai ouvir vai te colocar de pé. Essa palavra traz vida para você e também para sua família. Você não sabe o que fazer com o familiar? Traga ele. Caso ele não venha, alguém nessa casa precisa agir e agir rápido. Às 9h30 da manhã nesse domingo, ou às 7h, ou às 18h no cair da tarde, eu vou te aguardar. Mauro Ramos, 1310 no centro. Não só aqui, mas em todos os templos da Universal. Você pode acessar o localizador universal.org/localizar e você vai descobrir a Universal pertinho de você. Caso você esteja em São Paulo, então não perca tempo. Vá no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Também os mesmos horários, 9h30 da manhã, principal, 7h ou às 18h. Você é o nosso convidado para estar conosco nesse domingo agora. Nós vamos conhecer a história da Simone. A Simone, ela tinha depressão, tristeza, sofrimento, dor. Mas vamos saber agora como a Simone acabou com esse sofrimento na sua vida. Veja só. Imagine você perder 3 irmãos assassinados. Esse foi apenas o início do meu sofrimento. Quando eu era criança, eu deparei com meu pai falecido. E ali a tristeza começou a me abater. Cada dia mais, veio a minha adolescência e ali foi piorando. Eu tenho 9 irmãos e eles começaram a mexer com coisa errada. Começou a mexer com tráfico, começaram a roubar. A família começou a se perder ali no meio de tudo aquilo. E teve uma época que a minha mãe começou a se envolver com um rapaz e ali ela se casou com ele. Já estava ruim, aí ficou pior ainda, porque ali os irmãos começaram a se estranhar. Ali meu irmão começou a me espancar. Ali foi uma tristeza muito grande, porque eu não sabia o que mais fazer na minha vida. Ali eu comecei a tentar o suicídio. Ali eu comecei a tomar remédios para tentar me matar. Buscava alguma coisa para tirar minha própria vida, que eu não aguentava mais aquela situação. Teve um momento na minha vida que o meu irmão me espancou tanto, que parecia que eu ia morrer, porque o sangue não descia nem pelo nariz, nem pela boca. O sangue descia direto pela garganta. Se não tivesse chegado ali um vizinho para poder me acudir, eu estava morta. E assim foi indo, foi cada dia mais piorando. Era bandido que invadia a nossa casa para tentar matar nossa família. A gente não tinha razão nem para viver em paz, né? Aí, no meio de tudo isso, um dos meus irmãos veio a falecer. Então, saiu um caixão de dentro de casa. Aí minha mãe falou assim, poxa, agora os outros vão tomar
a rédea, né? Eles não vão mais fazer mais nada. Aí que piorou mais ainda. Aí que eles começaram a fazer a coisa errada e saiu mais um caixão de dentro de casa. Então, assim, era um desespero tão grande. Minha mãe falou, como assim? Eu pensei que a situação ia mudar, né? Vamos ver, né? Que agora saiu 2, né? Caixão dentro de casa. Vamos ver se né, esse último não vai fazer mais as coisas erradas. Por engano, aí ele começou a fazer tudo de novo. E foi o 3º caixão que saiu dentro de casa. Então, foi 3 irmãos meus assassinados. Tinha balada, começamos a ir para balada, começamos a fazer as coisas erradas. E ali eu engravidei. Com 16 anos eu engravidei. Pedi ajuda para minha mãe me ajudou a criar ele. Meu filho tinha 2 aninhos, eu tinha que deixar ele em casa porque a minha cabeça... Eu me apaixonei por um rapaz loucamente, eu falo que era uma doença, que eu estava doente. E foi passando o tempo, passando e nada. Aí ele sempre me ameaçava que ele ia me matar, que ele ia tirar minha vida. E foi aquele momento que eu peguei e fugi dele. E nisso eu fui morar na casa do meu outro irmão. Aí de vez eu melhorar mais a minha situação, eu piorei mais ainda. Porque ali eu comecei a beber, comecei a usar drogas. Porque eu queria buscar um refúgio, eu queria tampar aquele buraco que estava dentro de mim, aquela tristeza. Foi até aí que o meu irmão me levou até a Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja ali, num domingo, foi um dia muito especial, porque ali é onde que eu tive encontro com Deus. Eu comecei a conhecer a palavra de Deus, aonde que o Espírito Santo começou a falar comigo, falar para mim que tinha jeito sim para minha vida. Que tudo podia mudar, que toda aquela tristeza que estava dentro de mim, que toda aquela agonia que eu vivia, aquela vontade de tirar minha própria vida, porque poderia mudar. E através da fé que eu aprendi a me libertar de tudo aquilo que eu vivia, eu comecei a honrar a Deus. Né, honrar a Deus de verdade. Foi o batismo nas águas e depois teve um momento que foi o batismo com o Espírito Santo. E foi esse momento mais maravilhoso da minha vida. E foi a hora que o pastor pegou e me chamou, né, para ir até o altar. Né, quem não tinha o Espírito Santo. E ali eu recebi o maior presente da minha vida, que nem homem, nem ninguém pode roubar. Né, foi o Espírito Santo. Ali naquele domingo, mudou tudo o sentido da minha vida. Foi a hora que eu comecei a honrar mais a Deus e me honrar menos. Honrar mais a Deus do que honrar qualquer uma pessoa. E uma coisa que eu não tinha era a paz. A partir do momento que o Espírito Santo veio sobre mim, a paz reinou dentro de mim. E toda aquela agonia, toda aquela opressão, toda aquela depressão que eu tinha, sumiu. Todo aquele vazio que estava dentro de mim, o Espírito Santo veio e preencheu aquele vazio. Porque aquele vazio era um cantinho que somente o Espírito Santo poderia estar. Não existia outra pessoa que poderia estar ali ocupando aquele lugar, a não ser o Espírito Santo. E como aquela palavra do grão de mostarda, eu não tinha uma grande fé. Né? Eu era pequenininha como o grão de mostarda. E minha fé, mesmo não sendo grande, foi o suficiente para mudar a minha vida. Hoje eu tenho casa, hoje eu tenho empresa. E para quem tinha uma vida amorosa fracassada, Deus me presenteou com um marido maravilhoso, onde que a gente tem paz, tem tudo. Mas nada desse tudo pode me tirar a presença do Senhor Jesus. Nada. Nada, porque Ele é mais precioso para mim. Para você que está aí me assistindo, preste atenção, para você tem jeito também. Assim como teve jeito para mim, vai ter jeito para você também. Procure hoje uma igreja universal, porque Deus está te esperando de braços abertos para mudar a sua vida. A Simone falou com você. Tem jeito para a tua vida, tem jeito para você, teve jeito para ela. Ela estava angustiada, com depressão, com tantos problemas, o problema dela foi resolvido. Imagine só a frustração, perca de entes queridos, meu Deus, quantos problemas difíceis para lidar. Mas o Espírito Santo entrou nela. O Espírito que traz a vida,
Ele quer mudar você. Se você tem depressão, se você está angustiado, se você está sofrendo e quer uma solução agora, você precisa falar com alguém. Você precisa de uma palavra. Nossa central de atendimento está agora à sua disposição para você ligar. Pega o telefone, entre em contato agora com a central de atendimento. Nós podemos te ajudar. Agora, depressão tem cura. Tem sim, e você pode mudar de vida. A depressão que você está passando, você pode ficar curado dela. Acompanhe esse intervalo falando a respeito da central de atendimento, eu volto. Às vezes, parece que ninguém entende a dor que você sente. Que o mundo segue em frente. E você ficou para trás. Mas você não está sozinho. Tem alguém pronto para te ouvir e para te ajudar, de forma gratuita. Depressão tem cura. Entre em contato agora através do WhatsApp 11 3573 3662. 11 3573 3662. A ajuda que você precisa a uma mensagem de distância. Aos domingos, nós temos reuniões de fé, reuniões especiais para você, para toda a sua família. Reuniões que vão atender a sua necessidade. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, mas as pessoas que têm entrado por essas portas, elas estão recebendo paz, recebendo a cura, recebendo o milagre que elas tanto precisam. Tanto para o seu lado físico, também para o lado interior. O vazio, a tristeza, a solidão. Assim como você acompanha agora há pouco essas pessoas falando de mudança de vida, eu estendo esse convite para você. Nesse domingo agora, aqui em Florianópolis, na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 9h30, às 7h, como também às 18 horas. Acompanhe. Muitos já venceram dificuldades e prosperaram pela fé. O seu testemunho pode ser o próximo. Depois que nós decidimos participar dessa concentração de fé e milagre no domingo, eu digo que tudo mudou. Foi uma divisão de água em nossas vidas. Foi onde nós tivemos a transformação da nossa casa, da nossa família e do nosso próprio eu. Chegamos também com problemas financeiros, enfim, a vida totalmente, e o principal, a gente não tinha paz, né? O meu esposo chegou sozinho, ele veio primeiro, nós estávamos separados. E aí, através dele vindo, começou a corrente, que foi onde Deus restaurou o nosso casamento, né? Em primeiro lugar, ele restaurou o nosso casamento e depois, gradativamente, foi restaurando o restante, restaurando o financeiro. Deus pode transformar sua situação e te dar ideias e direção para crescer. Quando nós chegamos na igreja, nossa vida era destruída. Alcoólatra, vícios, enfim, uma infinidade de outras coisas, de malefícios que tinha na nossa vida e que aqui foram transformadas. Hoje em dia, o que todo mundo procura é a paz. E depois que a gente falou, nunca mais a gente falta à reunião de domingo, tudo mudou, pastor, porque a gente escuta a palavra, a gente bota em prática e funciona. Venha apresentar seus planos e projetos ao Senhor e receba forças para prosperar com sabedoria. Eu conheci através do meu marido. Ele nasceu na igreja, né? Desde criança ele já acompanhava a mãe dele. Aí ele me fez o convite, foi quando a gente começou a pegar firme com Deus e vir, né? E como ele falou, a nossa vida ela foi transformada, não só financeiramente, quanto espiritualmente, quanto em termos de saúde, casamento. Há uns 15 anos atrás, eu parei com vício, graças a Deus, através das correntes da igreja aqui de libertação, buscando no domingo com a família e foi libertando, foi legal para hoje, está uma bênção, está abençoado. Não tem mais vício nenhum vício de bebida, tinha vício de jogos e não tem mais nada hoje, graças a Deus. Você que está com problema de saúde, não tem paz, não consegue dormir à noite, venha, né? Faça um desafio com Deus. Escute a palavra e eu tenho certeza absoluta
que você vai mudar de vida. Não existe, não há possibilidade de não estar aqui, porque é o nosso, não digo nem combustível, mas é o nosso alimento, é a nossa vida, não tem, é a nossa paz, é o nosso tudo. Te esperamos neste domingo, às 7, 9h30 da manhã e 18 horas. Catedral Universal, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Nesse domingo eu vou te aguardar aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Vamos realizar um momento da oração? Enquanto você prepara o copo com água, acompanhe esse intervalo, eu volto orando em seu favor. Você sabia que é muito simples e seguro fazer as suas doações pelo aplicativo Portal Universal? Veja o passo a passo. Abra o aplicativo Portal Universal no seu celular. No menu inferior, clique em Doação. Agora, na tela de doação, é simples e fácil. Selecione o valor que você quer doar. Depois, selecione a forma, que pode ser cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Nesse exemplo, vamos escolher a forma de doação via Pix. Após isso, selecione o destino, começando pela igreja. Em seguida, selecione a campanha ou o grupo para o qual quer doar. Feito isso, clique em Doar Agora. Na tela de confirmação, você pode conferir as opções selecionadas, o valor, o destino e a forma da contribuição. Estando tudo certo, é só arrastar a moeda para dentro do alforje, que a chave Pix será gerada. Assim que a tela do Pix aparecer, clique em Copiar código Pix. Abra o aplicativo do banco de sua preferência, colhe o código Pix que você copiou e confirme a operação. Em seguida, volte ao aplicativo Portal Universal para finalizar o processo. Pronto! Sua doação foi concluída com sucesso. E fazendo a sua doação pelo aplicativo, você não precisa levar o comprovante até a igreja, pois ele é enviado automaticamente. Quando estiver lá, coloque suas mãos no altar, como sinal de honra e consideração a Deus. Aproveite e use essa ferramenta para continuar honrando a Deus, sempre em primeiro lugar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, em favor das pessoas que acompanharam esse programa, que estão se sentindo vazias, fracas, cansadas, sobrecarregadas. Pessoas que não aguentam mais carregar a culpa, o vazio, a tristeza, a depressão. Mas que essa água seja o alívio que essa pessoa precisa. Aonde quer que ela esteja, eu creio que o Senhor está chegando agora até ela, trazendo a força e a paz que ela tanto precisa. Nós abençoamos essa água e quem crê, diga amém e graças a Deus. Bebamos juntos do copo com água. Graças a Deus. Ficamos por aqui com a nossa participação. Eu te aguardo ainda hoje, ou quanto antes, nesse templo da Universal. Ou, é claro, você pode também acessar universal.org/localizar e encontrar a Igreja Universal mais perto de você. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Nos veremos em breve. Até lá.